Edna Maciel e Eliezer Rodrigues. Sejam bem-vindos e vamos começar falando de um problema, inclusive manchete no Jornal Dia, foi assunto na FM O Dia também, do jornalismo da FM O Dia, está no portal dia.com, que é esse prejuízo que o Piauí acumulou no último quadrimestre de 2022 e que a previsão também é que continue nos primeiros 3 meses, agora está finalizando, quando fechar, consolidar os dados, por conta daquela redução das tarifas, dos impostos que foi estabelecida pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, por conta da redução do ICMS, especialmente dos combustíveis, o Piauí deixou de arrecadar R$500 bilhão no último quadrimestre de 2022. O balanço fiscal do terceiro quadrimestre, o último do ano, foi apresentado pelo secretário de Fazenda, Emílio Júnior, na Assembleia Legislativa. E o Eliezer Rodrigues foi fazer uma reportagem para trazer esses dados melhor explicados para você entender. A receita corrente líquida do Piauí superou a marca dos R$14 bilhões em 2022. O Estado deixou de arrecadar cerca de R$505 milhões por conta principalmente da redução do ICMS dos combustíveis entre os meses de agosto e dezembro. O secretário de Fazenda do Estado avalia os impactos negativos para os municípios e áreas como a saúde e a educação. Tivemos que ajustar as nossas despesas à questão dessa queda de arrecadação. E, infelizmente, o que acontece às vezes na prática é que a primeira despesa, a primeira coisa que é afetada são aquelas despesas discricionárias, né, que são os investimentos do Estado. Sem se falar na vinculação de algumas despesas que são dentro desse ICMS, como, por exemplo, 25% do ICMS vai para todos os municípios piauienses. Então, os municípios deixaram de receber esses recursos. 25% desse ICMS deixou de ir obrigatoriamente para a saúde, a educação. 12% desse recurso deixou de ir para a saúde. Mesmo com a perda na arrecadação, os percentuais mínimos de transferências obrigatórias foram cumpridos e a maior despesa, a de gastos com pessoal, ficou abaixo do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós conseguimos cumprir todos os indicadores, né? Então, por exemplo, a saúde, que o desembolso mínimo é 12%, o Estado fechou com 15,64%. A educação, com limite de 25%, chegamos a 25,4%. E também os gastos com pessoal, né? A folha de pagamento do Estado, do Executivo, chegou a 42,25%, o que o limite legal pode chegar até 49%. Então, com muita dificuldade, a gente tivemos essas perdas, né? Tivemos alguma redução dos investimentos, mas não deixamos de cumprir as obrigações legais que são impostas ao poder público. A determinação é manter medidas, como a de redução de despesas. Foi determinação do nosso governador que, nesse momento, nós não tivéssemos nenhuma autorização de despesa nova, nenhum investimento, infelizmente, novo nesse momento, né? A não ser aquelas ações que estão sendo, né, melhoradas na área da educação, na área da segurança pública, na área da saúde, que é para que a população possa ser melhor atendida. Olha, aí é a questão realmente de ajuste, Edna, porque, veja, o governo do Piauí, e aí nós estamos falando do último quadrimestre de 2022, o atual governador era secretário de Fazenda e o governador era o então ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Quer dizer, teve-se cortar, apertar o cinto aqui, mas não houve desarranjo nas contas públicas. O Piauí fechou, digamos, o balanço contábil positivo. O que houve de queda foi os R$500 milhões. Mesmo assim, por habilidade do governo, conseguiu manter as contas em dia. Exatamente, Douglas. E a expectativa é que um novo cenário se estabeleça com o aumento do consumo. À medida que o mercado venha a exigir mais produção, oportunize mais geração de emprego e consumo, essa arrecadação deve ser retomada para evitar outros déficits na arrecadação pública do Piauí. Bom, e nós vamos aguardar, porque
o governador, como ele disse, nem autorizou novas despesas, né? Nem autorizou e está correto, até ver como é que a coisa o que é que vai ser votado lá, de arcabouço fiscal, de reforma tributária, o comportamento da economia, se vai ter retomada, se não vai, enfim. Agora, com a Eda eu vou tratar de outro assunto. Ela conversou com o governador Rafael Fonteles durante o lançamento do programa Pacto pelas Crianças. Ela entrou ao vivo agora há pouco, falou, mas ela conversou antes com o governador. Vamos acompanhar o que disse o governador. Garantir o desenvolvimento integral nesse período de 0 a 6 anos, sobretudo na área da saúde e da educação, e também com um olhar especial às crianças vulneráveis que não podem estar com o convívio das famílias por alguma razão, em que tem que estar num abrigo ou num acolhimento familiar. Isso é muito importante para garantir o futuro da nossa sociedade, não apenas das crianças que são acolhidas. Então a Isabel, minha esposa, vai articular essas políticas junto à CESAP, à SEDUC e à SASC para garantir, né, esse pacto, essa união de esforços, não só do poder público estadual, mas também dos municípios, das entidades do terceiro setor e, sobretudo, das famílias piauienses, para garantir priorização das crianças de 0 a 6 anos no desenvolvimento integral. Então, vacinação em dia, alfabetização da idade certa, possibilidade de fazer exames, como essa carreta da saúde aqui vai possibilitar, audiométricos, oftalmológicos, odontológicos, até neuropediatria nós queremos colocar para facilitar a identificação mais cedo, né, das crianças que têm um TEA, transtorno do espectro autista. Também essa questão do acolhimento familiar, né, o abrigo é a última opção. A gente tem que estimular que famílias, né, possam acolher essas crianças. Tudo isso, em conjunto, vai propiciar esse desenvolvimento integral muito mais robusto. É um programa extremamente amplo, né? Um programa que envolve diversas áreas, inclusive, como disse o governador agora há pouco, até um incentivo à adoção. Então, realmente é um programa... eu lembro que o doutor Vinícius esteve aqui, e o programa, como deixar bem claro, teve a participação também da primeira-dama, a doutora Isabel Fonteles. É um programa que vai englobar aí mais ou menos 280 mil crianças em todo o estado do Piauí. É isso, Douglas. É um programa que atinge e depende de várias áreas de investimento nas diversas áreas. O primeiro, lá no Karnak, a primeira assinatura, né, em que participaram a maioria dos secretários, Educação, SASC, depois de explanações em vídeo e também depois de algumas falas, foi exatamente com o CRIA, né? Ou seja, uma instituição que já trabalha com crianças, com acolhimento de crianças que que os pais estão com algum problema na justiça, eles são acolhidos por outras famílias e até de adoção, como nós citamos exemplos. Mas me chamou muita atenção, Douglas, essa questão do atendimento à saúde, do investimento à educação para as crianças nos seus primeiros anos e principalmente nos municípios, Douglas. Então, a gente vai acompanhar, como você disse, esses investimentos e as ações, porque são muitas áreas, vão trabalhar de forma integrada e vão contar também, certamente, com as altas tecnologias, com o investimento que o Estado está fazendo nas tecnologias para facilitar todas as atividades em cada setor citado na matéria e citado aí pelo governador, sob a coordenação da primeira-dama Isabel Fonteles. Não, Marcel, o tempo está esgotado, obrigado. O Rafael fica expulsando quando ele bota a hora. O Eliezer Rodrigues também, muito obrigado. Amanhã tem, a partir das 6 horas da manhã, não pode perder, hein? Comando Geral. Amanhã é quarta. Amanhã tem, quarta-feira. A partir das 6 horas da manhã na FM O Dia e no canal Alternativo 23.2. A partir das 7 horas da manhã também pelo canal principal da O Dia TV, sempre com as primeiras e principais... Vem cá, não tem um quadro amanhã não, quarta-feira? Amanhã, quarta-feira, tem um quadro Fala Professor, com o professor Sérgio Mendes, a partir das 6h30 da manhã, na rádio e no 23.2. Equipe. Eliezer Rodrigues, Magela Lima, Chico Gomes e toda a parte... Olha, o meu compadre Chico Gomes, não fique aí, quem está acompanhando, a audiência enorme do Comando Geral, ninguém fique preocupado com a pressão do Chico Gomes, é o jeito dele, daquele jeito mesmo. Ave Maria, rapaz, eu fico preocupado, ele pode alterar a pressão. Não, a pressão dele é sempre 20/12. Se você vê ele é capiungo lá, então pode dizer que ele está doente, é o contrário. Aí, na FM O Dia, segue o jornalista da FM O Dia com o Jornal O Dia no Ar, 11h40, coloca na tela aí o
jornal, que é o jornalismo da O Dia, a FM O Dia 92,7. Não tem não, rapaz, o avatar aí do Jornal Dia no Ar. Perderam igual a ficha do Marquinhos Costa, lá do vereador, do Paulo do Marquinhos, rapaz. Do vereador Marquinhos Costa, não, deixa, depois eu converso. Marquinhos é uma pessoa... Não tem não avatar não do Jornal Dia no Ar, da rádio aí? Só pra gente fazer o... Pelo amor de Deus. Segunda a sexta, às 11h40. Então aí é o jornalismo da FM O Dia, que vai transmitir o Piauí Pop ao vivo, viu? Muito obrigado aí a todos pela audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir da 1 da tarde. Até lá!